nesta manhã, eu gostaria de partilhar convosco quem é que esteve cá a semana passada. Amém. Alguns. Amém. A semana passada, se é que alguns se lembram, nós falávamos nos personagens que eu rotulei de intocáveis. E que depois falei sobre os requisitos para seguir Jesus. Seguindo este raciocínio, ou seguindo esta mentalidade, gostaria de perguntar hoje: quem governa a sua vida? Jesus. Quem governa a sua vida? À luz da palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos hoje analisar podíamos analisar mais, mas vamos analisar 3 mentalidades de 3 filhos de um mesmo pai. Vamos ficar atentos a uma coisa que eu vou dizer. Há famílias que têm muitos filhos. Eu conheço pessoas que têm muitos filhos. Eu próprio sou filho de um pai que teve muitos filhos. Há famílias que realmente são muito numerosas, têm muitos filhos. O normal na generalidade, uma família tem 2, 3 filhos. Este é o normal. Mas há famílias que têm muitos filhos. Então, vamos pensar nisto. Um pai, que está escrito na Bíblia, na história bíblica, mostra-nos mentalidade de 3 filhos. Antes de eu prosseguir, quem quiser apontar, todos sabem que podem ver isto no YouTube, não é? Todos podem aceder ao YouTube e ver as mensagens. No entanto, se quiserem apontar, podem apontar. É bom que cada um de nós possa ter consciência que qualquer escolha, qualquer decisão define quem realmente governa em cada um de nós. As nossas decisões, as nossas escolhas vão definir quem governa a nossa vida. Poderíamos estar aqui horas e horas e horas a falar sobre isto. Mas vamos tentar ser breves. E vou convidar todos a abrir a Bíblia no livro de Bereshit. Qual livro é esse? É Gênesis. Gênesis, capítulo 9. Eu falei um palavrão hebraico. Bereshit é o livro dos começos. Gênesis, capítulo 9. E vamos começar por ler. Todos nós já ouvimos falar. Quem é que já ouviu falar? Eu creio que todos. No dilúvio. Todos, não é? Ou não? Ou eu tenho que contar a história? Não. Todos já ouviram falar no dilúvio. Amém. Então vamos ler o verso 18 do capítulo 9 de Gênesis, que diz o seguinte: depois do dilúvio, a arca parou, e o verso 18 diz: os filhos de Noé, verso 18, capítulo 9, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, segundo a história do dilúvio, história bíblica do dilúvio,
a terra foi inundada por água. E uma família foi salva. Dessa família saíram 3 filhos que povoaram a terra toda. Isto é, por outras palavras, multiplicaram-se. Então, filhos de Noé que saíram da arca, isto é, saíram do projeto de salvação, salvou aquela família foi salva através da arca, salva do dilúvio. Então foram Sem, Cã e Jafé. É interessante, eu estive esta semana muito atento àquilo que estava a acontecer. Vamos todos observar o seguinte, um facto muito interessante. O dilúvio terminou, mas um verdadeiro teste começou. Eu estava a pensar esta semana. Todos nós, um dia, recebemos a salvação, não é? Todos nós, um dia, dissemos sim a Jesus e instantaneamente recebemos a salvação. Neste processo de salvação, todos nós já experimentamos algumas respostas de Deus. Então, se recebemos salvação, se recebemos respostas de Deus, recebemos o livramento, então o dilúvio, a tempestade passou. Mas aí começou um verdadeiro teste. E aqui começou um verdadeiro teste. Ontem à noite, antes de eu dormir, passou-me este pensamento pela mente. Depois de uma grande vitória, depois de uma grande salvação, há sempre uma forte tendência para afrouxar. Pronto, já está tudo feito, agora vou descansar. Vou ficar mais descansado, já estou salvo. Esta é uma grande tendência, não digo que sejam todos, mas é uma grande tendência. Dentro daquele lar, o lar de Noé, dentro da tenda, dentro da família, dentro daquele aprisco, ontem eu estava a pensar sobre isto. Dentro daquela família, dentro daquele aprisco, diante de um pai emocionalmente vulnerável, surgem códigos espirituais dos seus filhos. Todos nós sabemos o que aconteceu. Noé ficou tão contente pela salvação que Deus deu à sua família, que ele descuidou-se. Vamos dizer assim, ele bebeu demais. A Bíblia diz que ele se embriagou. Não vamos discutir se está mal, se está certo. Não é isso que está em causa agora. Embriagou-se. E porque se embriagou, ele tirou a roupa toda, ficou nu. Antes de prosseguirmos, vamos salientar alguma coisa importante. A identidade em Cristo, ela é definida e revelada através do comportamento. Se nós, diz a Bíblia, se nós estamos em Cristo, costumamos dizer nova criatura somos, não é? As coisas velhas já passaram, agora tudo é novo. Então, se nós temos uma identidade nova em Cristo, essa identidade é revelada através do nosso comportamento. Não é? Mais até do que as palavras. O que importa eu falar muito se o meu comportamento é contrário às palavras que eu digo? Faço-me entender? Então, o que é feito ou como cada pessoa reage revela quem na verdade governa por dentro. Por isso eu comecei por perguntar quem os governa. O comportamento dos filhos de Noé mostra
ou revela 3 tipos de pessoas que podem existir dentro de cada um. Vamos lá agora ver com atenção. Primeiro, Cã. Define-se Cã como tendo um espírito de desonra. Vamos saltar para o verso 22 do capítulo 9, onde nós estamos. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora os seus 2 irmãos. Foi o primeiro a ver a vergonha do seu pai. Qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Foi dizer: vocês sabem de uma coisa? O pai meteu-se nos copos e tirou a roupa toda. Se fosse hoje, era assim que eu falava. Desonra. Desonrou o seu pai. Quem representa aquela pessoa que prefere expor do que curar. Prefere criticar em vez de proteger. Foi isto que Cã fez. Tem prazer em apontar as falhas para se sentir superior. Na verdade, é um filho impostor. Está à espera das falhas. À espera daquilo que vai acontecer. Da mesma forma, uma certa altura, líderes religiosos fizeram a mesma coisa que uma mulher apanhada em adultério. Como é que eles sabiam que aquela mulher adulterava? É uma pergunta, não vamos responder, vamos começar a pensar. Não é? Tem prazer em apontar os erros, a desonra. Aquelas pessoas que vivem de aparências e fazem muitas comparações. Sabe que a desonra não fala dos outros, fala da pessoa que desonra. Não, eu nem pensar. Mas eles andam sempre a pôr bem na argola. Não. As pessoas vivem a criticar líderes, vivem a criticar pais, vivem a criticar os irmãos e repetem este ciclo, que é um ciclo de Cã, sem se perceber daquilo que está a acontecer. Há pessoas que fazem coisas sem consciência, mas que teve uma origem. A origem é simplesmente a desonra. 2. O outro filho, Sem. Falámos em Cã, desonra. Agora vamos falar e vamos saltar para o verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai sem que a vissem. Sem revelou o espírito da honra. Sem representa quem esconde e não expõe. Então já vimos uma mentalidade de desonra, de crítica, de apontar o dedo, de desmascarar. Agora estamos a ver outra mentalidade. Mentalidade de honra, mentalidade de esconder, não expor. Estou a lembrar-me de Paulo escrever à igreja de Corinto e diz que o amor cobre, o amor esconde. Então, olhar para Sem, vemos que ele entende que a honra não é cegueira.
A honra é a proteção da dignidade. A honra é a chave que pode abrir portas do reino. Se olharmos para a genealogia, vemos que a descendência de Sem trouxe Abraão, Davi e Jesus, a linhagem da promessa. É muito importante nós olharmos para isto. Onde há honra, há presença. Onde há presença, há propósito. Amém? 3. Terceiro filho, Jafé. O espírito da expansão. Verso 27. Verso 27 diz o seguinte: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Vejam só o que está aqui escrito. Engrandeça Deus a Jafé. Isto é, podemos dizer, multiplique Deus a Jafé. Mas Jafé habite nas tendas de Sem, o filho da honra. E Canaã, o filho da desonra, lhe seja por servo. Isto é importante nós vermos. Jafé é o símbolo da mentalidade do crescimento. Crescimento dá-se, eu vou dizer uma coisa muito importante para muitos que estão aqui, para muitos que estão a ver na internet. O crescimento dá-se debaixo de cobertura. Eu vou explicar. O crescimento é formado numa família. Não é fora dela. Muitas pessoas pensam que crescem espiritualmente andando com borboletas de congregação em congregação, de família em família. Elas não crescem. A maioria delas ficam raquíticas, porque não ouvem os ensinamentos dos seus pais espirituais. Estão a fazer entender? O crescimento dá-se dentro da família. Jafé cresceu porque estava debaixo da cobertura de Sem. Quem honra a presença será estabelecido em territórios que outros apenas sonham. Há muitas pessoas que não leem a Bíblia como ela está escrita. Inventam. Por isso eu aconselho, e o escritor aos Hebreus aconselha, não deixei-vos de congregar. Mas congregar não é andar de congregação em congregação. Você já viu uma criança nascer numa família, ser educada por outra família, ser alimentada por outra família, ir para a escola por outra família, ser vestida por outra família? Você já viu isso? Não, isso normalmente não acontece. Mas as pessoas pensam que eu vou crescer em Cristo. Você só cresce em Cristo se estiver debaixo da cobertura de uma congregação. Faço-me entender? A descendência de Jafé tornou-se símbolo da expansão da civilização e é como que um tipo do espírito apostólico e conquistador. Multiplicou-se. Porquê que se multiplicou? Porque estava debaixo de cobertura, debaixo de uma família. Ninguém pode exercer a autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Há muita gente por aí que quer exercer a autoridade, mas não está debaixo de nenhuma autoridade. E depois pergunta, mas porquê é que as coisas não funcionam? Porquê é que não há crescimento?
Nós estamos a falar de mentalidade de governo. Porque o reino de Deus é governo de Deus. E governo de Deus, reino de Deus, ele só funciona em honra. Alguns dias atrás eu estava a falar com algumas pessoas e as pessoas sempre falam em aquilo que podem usufruir desta função ou daquela função. Cada um deve dar graças a Deus pelo trabalho que tem. E quem não honra o seu patrão, ou quem não honra o seu empregado, porque também há os dois lados, não é? Pode virar servo. Quem não honra o seu pastor, ou se o seu pastor não honra a sua ovelha, pode virar servo. A honra é a chave para o reino de Deus. É a chave para o governo de Deus. Governar é servir com honra e expandir com propósito. O governo do rei é influência com humildade, não é com autoritarismo. O governo do reino é influência com amor, com humildade. E agora vamos ao ponto fulcral. O governo começa quando cada um de nós conquista o nosso próprio interior. Ok, eu vou explicar isto em detalhes. Quando você é tentado fazer uma série de coisas que, segundo a Bíblia, não está correto, você depara-se com uma tentação, aquilo que nós chamamos de tentação. Quem é que vai vencer essa tentação? É quem está a governar. Estou a fazer entender? Quem é que governa a sua vida? O espírito de honra ou o espírito de desonra? Reinar ou governar é exercer domínio, porque Deus deu o domínio ao homem, mas debaixo da sua glória, não debaixo do poder do homem. O Espírito Santo foi-nos dado para que nós possamos experimentar um novo DNA. O DNA de sangue já veio. Honra a Deus e multiplicação. Honra que expande, que se multiplica. Honra que conquista. Honra que serve e governa. Pergunto eu, qual é o espírito que governa a sua vida? O de cão, aquele que expõe, ou o de sangue, aquele que honra, ou ainda já fé, aquele que multiplica? Todos nós fomos chamados para honrar Deus. Ao honrarmos Deus, se verdadeiramente nós queremos honrar a Deus, então nós vamos proteger o nosso irmão na nossa família. Nós não temos autoridade para apontar o dedo ao nosso irmão, porque o nosso irmão é da nossa família. E quando eu falo família, eu falo congregação. Quando eu falo em congregação, eu falo igrejas. Há pessoas que se dão ao luxo, entre aspas, de apontar os defeitos uns dos outros, em vez de esconder e orar por eles. Nós fomos chamados para honrar a Deus. E honrar a Deus é proteger a família. Honrar a Deus é cobrir a família.
Como eu costumo dizer, todos nós ainda estamos em obras. Amém? Então todos nós, eu disse a semana passada, acho eu, todos nós temos telhados de vidro. Todos nós ainda estamos sujeitos a tropeçar numa pedra, a cair, a magoar-nos. Então vamos honrar, vamos proteger. Segundo esta perspectiva, quem cobre, quem protege, é multiplicado, é ampliado. Quem amplia ou quem multiplica, governa com Deus. Um dos grandes mandamentos com promessa, os irmãos conhecem os 10 mandamentos? Muitos dizem, isso foi no Antigo Testamento. Está bem. Então, se para você foi no Antigo Testamento, então você está completamente deslocado. Porque um dos grandes mandamentos com promessa foi: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Honra! A honra traz vida. A honra traz vida. A Bíblia fala que o amor é o maior tributo que nós podemos demonstrar. Paulo escreve à igreja de Corinto e diz o seguinte, é uma passagem que eu gosto particularmente. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior, vocês podem dizer comigo, o maior é o amor. Não fala aqui que o maior é a fé. Oh, eu sou o herói da fé. Eu espero coisas boas. Não, o maior é o amor. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Amém. O mundo vai admirar a igreja e vai conhecer que é a igreja do Senhor Jesus se a igreja se amar entre si. Se a família, chamada igreja, se proteger e se cobrir. A família não é, meus irmãos, isto é muito grave. Se cada família descobrir este princípio, está, eu vou dizer, protegida. Não abra as suas portas e janelas para o mundo. Não abra as portas e janelas para aqueles que desonram. Não. Confie. Ame. Ame, porque é semente. Amor é semente de honra. Jesus disse também: como o Pai me amou, eu também vos amei. Então, permanecei no meu amor. Fiquem. Estabeleçam este princípio. Amai-vos uns aos outros. Na sua oração, naquilo que nós chamamos de oração sacerdotal de Jesus, Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Amém? Quem é que governa a sua vida? Já disse isto muitas vezes. E vou dizer mais uma vez. Sabia que Deus não tem amor? É amor. Deus é amor. Deus não carrega um caminhão de amor. Porque se Ele carregasse um caminhão de amor, Ele já tinha gasto o amor. Mas Ele é, a sua essência é amor. Por isso, Deus não tem. Quando eu tenho, eu gasto aquilo que eu tenho. Não é?
Deus não tem. Deus é. Deus é amor. Por isso Jesus disse, permanecei no meu amor. O que é que Jesus estava a querer dizer com isto? Permanecei na minha essência. Se nós permanecemos na essência de Deus, não temos como desonrar. Não temos como apontar o dedo. Não temos como olhar de soslaio para aquilo que está a acontecer. Não. Temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém? Amém. Quem é que governa a sua vida? Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, olhando para nós próprios, Senhor, nós somos obrigados a dizer, perdoa-nos, porque nem sempre nós permanecemos no Teu amor. Nem sempre nós temos consciência de que Tu deixaste o Teu lar, o Teu reino, para vires identificar-te connosco. Vieste viver como um sem-abrigo no meio de nós, para sentires aquilo que nós sentimos, para experimentares aquilo que nós experimentamos. Sim, Senhor, ajuda-nos a compreender isto, para que Te possamos honrar, adorar, cultuar, conforme Tu és digno, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos nas mentalidades do mundo, nas mentalidades de desonra, que muitas vezes entram dentro da igreja, Senhor. Ajuda-nos, cada um de nós, para que possamos Te honrar. Viver no Teu amor, viver na Tua essência, viver segundo a Tua palavra, porque queremos viver segundo a Tua palavra, porque queremos honrar o Teu nome. Ajuda cada um de nós, no nome do Senhor Jesus.